Bom dia, sexta-feira, dia 11 de abril. Ih, gente, essa semana chata, né? Olha, hoje dá uma treguinha, mas amanhã enrosca de novo, tá? Bom, hoje a gente não tem nenhum aspecto perfeito. A Lua ingressou em Libra ontem à noite, né? 22 horas e 12 minutos no horário de Brasília. E hoje não tem nenhum aspecto perfeito. Mas lá para a tarde, à noite, a gente já vai começando a sentir melhor a influência do trígono que vem a seguir, que é um trígono da Lua em Libra com Júpiter em Gêmeos. É um trígono do ar, ele é bem leve. Só que ele só vai ser perfeito lá no sábado, gente, às 10 horas e 40 minutos da manhã. 10 horas e 20, desculpa, da manhã. Então, a gente vai começar a sentir essa influência mais próspera, vamos dizer assim, né? A partir mais lá da tarde à noite. Então, de manhã, mantenha a rotina. O clima não tende a ser tenso, porque a Lua está transitando em Libra. Só que a gente sabe que, então, Vênus com domicílio em Libra está enroscada com Saturno, tá para virar a direção. Amanhã ela tá lenta, quase zero já de velocidade. E por isso, esse fato da Lua não ter um novo aspecto perfeito agora acaba sendo um ponto que a gente tem que ter atenção para inícios, né? Apesar dele não ter um fator de prejuízo, de pessimismo, ele fica bem inconstante, no sentido que vocês viram aí nos dias anteriores, né? Muito inconstante. Então é mais manter a atenção aí para coisas grandes, né? Mantendo a rotina, o clima tende a ser muito leve, né? Um dia descontraído. Bom, e aí amanhã, 10h20, como eu falei para vocês, a gente tem esse trígono entre a Lua e Júpiter, então desde a madrugada a gente já vai sentindo bem forte essa influência. Trígonos do ar são leves, tendem a ser soltos, descontraídos mesmo, fáceis de levar, então a rotina já fica bem mais fácil, né? Júpiter não está no ápice do benefício porque está num ponto de detrimento, mas ele ajuda um pouco o sentido de prosperidade, tá? É um trígono, né? Então isso não cria um imprevisto assim, né, de prejuízo, mas pode trazer algumas surpresas agradáveis. Eu penso também que para aplicar algumas mudanças pode ser legal. Bom, os trígonos com Júpiter são bons, trígonos, conjunções, sextis são sempre bons para inícios, né? Então acaba que ficou legal aí, né? Madrugada, amanhã, até o meio da manhã do sábado fica legal. Bom, gradualmente a Lua vai se afastando desse trígono e ela vai se aproximando da oposição com o Sol para formar a fase cheia, né? Que vai ter influência já para os próximos 15 dias. E essa fase cheia, ela vai acontecer com a Lua em Libra na casa 11 e o Sol em Áries na casa 5. E aí, gente, assim, né? A fase cheia é o ponto máximo de visibilidade da Lua, ela tá totalmente livre dos raios do Sol, tá super visível lá, cheia, né? Mas ela tá peregrina no signo de Libra, né? O que não traz muito poder para a Lua e o Sol tá exaltado, né? Então, ele, assim, a gente tem um benefício maior para o Sol do que para a Lua nesse momento de fase cheia. Bom, a casa 5, onde o Sol está, é uma casa que envolve o ambiente artístico, envolve o ambiente infantil, mas no sentido político, geopolítico, é uma casa de embaixadas, né? É uma casa do ambiente diplomático. E como a gente está vindo, né, de uma semana muito agitada no ambiente internacional, pode ainda trazer para esses 15 dias esse desenrolar desse jogo diplomático ainda, né? Nesse assunto das tarifas ou em outros assuntos, porque o foco ficou bem ali na 5. Agora, a Lua tá lá em Libra Peregrina na casa 11, e no ambiente político ali é Congresso, é Senado. E sem poder, quando o planeta tá peregrino, ele fica meio perdido, meio desvairado ali, né? Apesar de Libra ser um signo mais estável, né? Um signo cardinal, ele é domicílio de um benéfico, o que não gera assim um clima de uma tensão grave, mas é perdido. Então é o que eu falei para vocês nas reflexões semanais, que eu acredito que durante esses 15 dias algumas pautas em congresso, elas surjam às vezes até como uma espécie de oposição ao governo, mas de temas que não são muito relevantes para o momento, né? Porque é bem essa configuração. E também pelo fato, gente, de Libra ser domicílio de Vênus, e Vênus está nesse prejuízo todos esses dias, né, desde a semana passada, quando ela já começou a se aproximar de Saturno, né, e até, gente, a condição de Vênus é prejudicial até basicamente o final do mês, porque ela vai virar direção no sábado mesmo e vai chegar uma conjunção com Saturno novamente só no dia 21. Então, depois que ela vai começando a se afastar. Então, até ali, 20 e poucos, ela ainda está bem prejudicada pela proximidade com Saturno. E também porque o que vai acontecer depois do movimento da fase cheia, a oposição de Sol e Lua no sábado, é a virada de direção de Vênus, né, para o movimento direto.
Então, essa instabilidade que Vênus está representando, conduzindo a fase cheia, pode ser também uma representação da instabilidade nesses temas, como eu falei, temas de congresso, tá? E também uma representação de uma mudança de direção, porque Vênus está conduzindo a lunação e vira a direção, é uma refrenação, né? Quem acompanha aqui na sessão de membros, a gente já trabalhou algumas vezes sobre esse tema, né? Então, Vênus está refrenando. Ela vai virar a direção. Isso significa que alguns temas que estão sendo levantados ali no meio do congresso, essa jogada, essas manobras, pode mudar bastante a direção do que a gente está vendo agora, tá? Então, é o que eu falei para vocês, olha, depois da fase cheia, que vai ser às 21h22, quando for 22h02, Vênus fica com 0 de velocidade, estaciona e começa ali virar, né, para o movimento natural direto, mas ainda num prejuízo, porque ela vai ganhando velocidade, né, gradualmente, tá exaltada, tá próxima de Saturno, vai se reaproximando de Saturno novamente. Então, esses 15 dias vão pegar bem essa característica mesmo de Vênus bem perdidona, né? Então, gente, é isso que a gente tem, tá? São 15 dias que tendem a ser aí um pouco instáveis ainda, agitados, pelo fato de ter Vênus nessa condição conduzindo a fase cheia e a Lua propriamente muito fraca ali, peregrina. Se a Lua tivesse num ponto com poder, né, tivesse em Touros, por exemplo, né, que é a exaltação, ela poderia amenizar um pouco, mas estamos aí perdidos nesses 15 dias aí que vem a seguir, tá? Bom, me acompanha amanhã também nas reflexões semanais, gente, porque na semana que vem é outra semana inconstante. Tem dias que tem nada, tem dias que tem tudo, assim, sabe? Então fica aquela inconstância em quantidade. E, gente, muitos ingressos, né? A semana que Marte ingressa no signo de Leão, Mercúrio ingressa no signo de Áries, Sol ingressa no signo de Touro, muita coisa então se desenrolando, tá? Então me acompanha amanhã, aproveitem a sexta, até amanhã então, até mais.